A tabela periódica, só de ouvir o nome, muita gente já sente um arrepio. Se ela sempre pareceu um bicho de 7 cabeças, essa nossa conversa é pra você. Hoje a gente vai transformar esse quadro que parece todo confuso em um mapa. Um mapa super claro e lógico de tudo que existe. Vamos nessa? Olha, se você já se sentiu meio perdido olhando para isso, pode relaxar, você não está sozinho. À primeira vista, parece uma coleção de letras e números que não faz sentido nenhum. Quase um código de computador, né? Mas e se eu te disser que isso não é um código secreto? Na verdade, é um mapa. Um mapa incrivelmente bem organizado de cada pedacinho de matéria do universo. E hoje a gente vai decifrar ele, juntos. Para começar qualquer viagem, a gente precisa primeiro entender a legenda do mapa, certo? Então, nossa jornada começa pelo básico, vamos entender o que cada um desses territórios, ou seja, cada elemento, realmente significa. O primeiro e mais importante número que a gente vê é o número atômico. Pensa assim, ele é tipo o CPF de um elemento. É o que define quem ele é a sua identidade única. E esse número nos diz exatamente quantos prótons existem lá no núcleo de um átomo. Vamos pegar um exemplo prático para ficar bem claro. O hélio. O número dele é 2. Isso quer dizer que todo e qualquer átomo de hélio que existe por aí tem, sem exceção, 2 prótons. Se tivesse 3, já seria outra coisa. Seria lítio. Simples assim. E aí, de repente, a ficha cai, né? O que antes era só um quadradinho com os números aleatórios, agora a gente entende é a carteira de identidade de um elemento. Não é mais confuso, é uma informação direta e super importante. A organização da tabela também segue uma lógica bem legal. Imagina que ela é um prédio enorme. As linhas na horizontal, que a gente chama de períodos, são como se fossem os andares desse prédio. E as colunas, na vertical, os grupos, são como as famílias que moram no prédio e que, olha só, têm personalidades e características bem parecidas entre si. Tá, mas qual é o segredo que faz essas famílias serem tão parecidas? A resposta está numa partícula minúscula, mas cheia de energia, o elétron. É o jeito como os elétrons se arrumam em um átomo que define todo o seu comportamento. Então, a partir de agora, sempre que você vir esse símbolo de faísca, lembre-se do elétron. Ele é a chave de tudo. Ok, uma pausa rápida para a gente recapitular o que já vimos até aqui, beleza? As linhas são os andares do nosso prédio químico e as colunas são as famílias, com personalidades que se combinam. Bem simples, né? Agora que a gente já sabe ler a legenda do mapa e entender a planta baixa do nosso prédio, que tal um tour pelos principais bairros para a gente conhecer algumas dessas famílias? Lá no primeiro bairro, na coluna 1, moram os metais alcalinos. Pensa neles como aqueles vizinhos super gente boa, super generosos. É que eles têm um elétron, a nossa faísca, meio que sobrando, sabe? E eles estão doidinhos para doar esse elétron para alguém e assim ficarem mais estáveis. Essa vontade de doar que faz eles serem tão reativos. Agora, vamos lá para o outro lado da cidade, na coluna 17. Ali a gente encontra os halogênios. E eles são o extremo oposto. Falta só um elétron, para eles se sentirem completos. Então eles têm uma tendência enorme de, digamos, pegar emprestado um elétron de quem estiver passando. Por isso, eles também são super reativos. E por último, na coluna 18, mora a realeza da tabela. Os gases nobres. Eles estão de boa. Estão perfeitamente satisfeitos com seus elétrons em total equilíbrio. Não precisam doar, não precisam pegar de ninguém. São estáveis, independentes. São os antissociais do bairro. Raramente interagem com outros elementos. Mas atenção, todo mapa tem aquelas áreas que podem confundir um viajante de primeira viagem. Então vamos desviar agora mesmo das 3 armadilhas dos 3 mitos mais comuns sobre a tabela periódica. Mito número 1. O hidrogênio pertence à família 1. Bem, ele está posicionado lá, mas na verdade ele é um caso à parte. Ele não compartilha as mesmas características dos outros metais alcalinos. Ele é o diferentão do grupo. E isso já quebra o nosso segundo mito, o de que todo mundo na coluna 1 é um metal. Não. O hidrogênio, o primeirão da fila, na verdade é um não metal. Ele é a grande exceção à regra desse bairro. E o terceiro mito que muita gente acredita, quanto maior o número atômico, mais reativo é o elemento. Nada a ver. Pensa nos gases nobres que a gente acabou de conhecer. Eles têm números atômicos bem altos, mas são os mais tranquilos, os menos reativos de todos. O que manda na reatividade, lembra, é a configuração dos elétrons avalentes. Viu só? Depois que a gente limpa essas pequenas confusões, tudo fica mais claro. O que parecia um código totalmente secreto, agora começa a contar uma história. Uma história com começo, meio e fim, super lógica.
E com isso, a nossa jornada guiada chega ao fim. Mas a sua exploração, essa tá apenas começando. Porque agora, este mapa não é mais um mistério para ninguém. Olha só essa mudança de perspectiva. O que antes era um quadro confuso, agora a gente consegue enxergar como uma cidade super organizada, cheia de bairros, famílias com personalidades diferentes. Esse é o poder de entender a lógica por trás das coisas. Da próxima vez que você olhar para a tabela periódica, a sensação vai ser outra. Cada quadradinho não vai ser mais um enigma, vai ser um personagem com seu próprio endereço, sua própria identidade e uma história fascinante para contar sobre como o nosso universo funciona. A exploração só começou. O mapa está na mão. A pergunta que fica agora é: qual bairro, qual família, qual elemento despertou mais a sua curiosidade para ser o próximo destino dessa aventura?